Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, saúdo você que nos acompanha aí da sua casa e a tantas pessoas que vão assistir esta pregação depois que ela já foi feita, disponível aí nos meios de comunicação. Na nossa vida, meus caros, se nós formos esperar tudo estar perfeito para sermos felizes, nós vamos passar pela infância e adolescência, pela idade adulta, chegaremos à terceira idade, a melhor idade, a idade dos idosos, e não seremos felizes. Sempre haverá algo faltando. E é mais ou menos assim: a questão do tempo, da saúde e do dinheiro. Hoje, essas três coisas coordenam a vida de muita gente. A questão do tempo, time is money, vamos dizer, tempo é dinheiro. A questão da saúde, as pessoas buscando saúde física, também saúde emocional. E a questão do dinheiro, que é o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Só que há um problema. Quando você pega crianças e adolescentes, eles têm tempo e têm saúde, mas eles não têm dinheiro. Aí você entra no mercado de trabalho, e nós sabemos hoje como é exigente. Aí você tem dinheiro, espero que você tenha saúde, mas a gente não tem tempo. Aí nós esperamos ficar idosos para usufruir daquele dinheiro. Quanto mais cedo eu aposentar, melhor. Aí nós chegamos na terceira idade, temos o dinheiro que trabalhamos, se Deus quiser, e teremos tempo, mas muitos não terão saúde. A minha pergunta é: qual é o melhor tempo para usufruir a vida como dom de Deus? Não é ontem e não será amanhã, é o agora. E o agora é um tempo que Deus nos dá, chamado de kairótico. Tem o tempo cronológico, que é o do Deus Cronos, da mitologia grega. Ele vai parindo os seus filhos, depois ele volta e come todos. Por isso que o nosso tempo e o nosso relógio chama relógio cronológico, tempo cronológico. O tempo nos come, não há como parar o tempo. E as pessoas tentam de toda maneira se conservar mais jovens, mas no final quem é que vai vencer? O tempo. A força do tempo, ela é implacável. Por isso o tempo cronológico. O tempo é curto, então o que eu devo fazer nesse tempo cronos? Eu tenho que acumular, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que multiplicar. Esta é a vida que muitos estão tendo. Consultórios de psicologia lotados, pessoas tomando remédio para tudo, pessoas infelizes, trabalhando, e eu ouço muito, escuto muito: padre, minha filha aí, debutante, 15 anos, lembro dela no meu colo de bebê, parece que foi ontem. Olha, a vida é tão corrida que eu não vi essa menina crescer. Quando eu acordei, ela já era uma mulher. A gente que olha no espelho e pensa assim: meu Deus, eu era tão jovem ontem, cabelinho branco, as ruguinhas aparecendo, estou chegando no ENTA, misericórdia, eu era jovem. A vida está aceleradamente rápida, e se você está gastando tempo apenas em acumular, você não está vivendo o tempo kairótico, você está vivendo o tempo cronológico. E há um tempo maior do que esse que eu acabei de dizer, que é o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus, o tempo que nós temos para amar, para servir, para conhecer a Deus, para cuidar da salvação das nossas almas. Como nós ouvimos alguns domingos atrás, Marta e Maria: Marta, Marta, tu te inquietas e anda preocupadas com muita coisa. Por isso que você está aí preocupada, inquieta, ansiosa. Nunca vi tanta gente ansiosa como nós temos hoje no nosso meio. Pessoas preocupadas, pessoas que queriam que o dia tivesse 48 horas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será
tirada. Qual que é o tempo de Marta? Cronos. Qual que é o tempo de Maria? Kairos. Tempo kairótico. Ela está com o Senhor, conhecendo o Senhor, dando um sentido maior à sua existência do que apenas um sentido material. O evangelho que nós ouvimos começa com um bate-boca, com uma discussão. E a discussão esquentou tanto que eles não conseguiram resolver a questão e foram até Jesus. A minha pergunta é: a briga que foi narrada entre amigos? Não. Entre parceiros de negócios? Não. Entre pessoas da mesma empresa? Também não. Quem que está brigando aqui? Irmãos. Uma família dividida. Uma família raivosa. Uma família que está discutindo. E qual é o teor da discussão? Dinheiro. A maldita herança. Me desculpe falar maldita, porque até hoje eu não conheci herança bendita. Conheço inúmeras famílias que eram unidas até que aquele que era detentor dos bens faleceu. Eu conheço casos, não longe de nós, que a pessoa estava sendo velada no caixão, e advogados pegando assinatura de parentes para já fazer a divisão antes que eles voltassem para outras cidades. Nem esperaram sepultar, já estavam preocupados com os bens. E eu não sei se é toda a família, mas algumas têm. Aquele que é o mais esperto, aquele que é o mais materialista, aquele que quer sempre mais. E quantas pessoas no momento de dor, no momento de fragilidade, assinaram documentos onde a vantagem lá na tal da herança ficou mais pendente para um lado do que para o outro. O problema no evangelho, meus caros, é que a divisão da herança no tempo de Jesus para o judeu, ela não é igual para os irmãos. O primogênito, ele tem a parte maior. Os outros recebem as partes menores, porque o primogênito, ele é o herdeiro mor, ele vai continuar o legado do pai. Tanto é que era normal o pai falecer, a mãe não herdava nada, passava para o primogênito homem, e aquele filho, o mais velho, ele iria cuidar da sua mãe, certamente, e os irmãos mais jovens, qual que era a normalidade da época? Eles iriam trabalhar para o mais velho. Quer dizer, o mais velho iria tratá-los como irmãos, mas ele assumia o papel do pai. Aqui nós temos um problema de herança, onde o filho, que certamente aqui é o mais jovem, está pedindo para Jesus: ô mestre, diz o meu irmão, reparte a herança comigo. Quer dizer, o cara pegou tudo, deixou o irmão sem nada. O irmão não tinha a quem pedir ajuda, ele vai até Jesus. Entenda que o irmão mais velho, ele já tinha mais, e ele, além de pegar o mais que é dele, pegou o menos do irmão mais jovem, largou ele sem nada, largou ele desvalido. Ele vai até o Senhor. Aqui Jesus, muito educado, mas muito firme, ele vai responder para os dois: quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Ou seja, isso não é minha conta não, resolva isso para lá. Por que eu vou entrar nisso aí? Você acha que eu estou preocupado com herança? Você acha que eu estou preocupado com divisão de bens? Aí Jesus vai dizer: atentos, atentos, atenção, olha a palavra, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Aqui, você pode ter abundância de bens, mas seja como for, a sua vida não consiste nisso. O seu valor não está nisso. E aqui, meus irmãos, para nós que somos seguidores de Cristo, é um desafio viver isso na sociedade onde estamos. Onde quanto mais se ostenta, mais a pessoa recebe holofote. Quanto mais ela mostra que tem, menos ela precisa mostrar que não é.
Então o que vale? O celular mais caro, o tênis mais caro, a casa mais cara, o carro mais caro, e sempre trabalhar para multiplicar. É impressionante como que você entra na internet, tem um cara atrás do outro ensinando: olha, investe na bolsa, multiplica seu dinheiro, se você pôr dinheiro aqui. E nessa loucura para ganhar dinheiro, os espertalhões estão fazendo a festa, passando a perna em muita gente. A pessoa entra nessas questões de pirâmide. Quem não entende muito bem, um tempo para trás, aquela questão de bitcoins, né? Mostrou um cara aí andando de iate, chegando aí lá num clube de São Paulo, um hotel 5 estrelas, cercado de mulheres, mostrando o relógio Rolex. Ele deu uma palestra, o povo mas comprou coisa à vontade. O cara pegou o dinheiro e fugiu para os Estados Unidos. O pessoal achou que ganharia dinheiro fácil. Então nós estamos num mundo onde tudo gira em torno: eu preciso ter, eu preciso trabalhar para ter mais, e eu quero ter mais, eu quero ter mais. Eu conheço, graças a Deus, não poucas pessoas que chegaram no patamar de vida onde ela viu que tem uma estabilidade boa, onde viu que o que era o sonho dela já tem, um carro, casa própria, o dinheiro que a pessoa trabalhou e ganhou honestamente, já dá para a vida dela e dá para sustentar os filhos durante uns anos. A pessoa, ela relaxa. Claro que não é para todos os meros mortais, mas há pessoas que trocaram o frenesi empresarial por uma vida mais tranquila, para acordar um pouco mais tarde, para andar de bicicleta, para ter hora de pescar, para estar mais com seus filhos. O padrão financeiro, ele pode até diminuir, mas a pessoa para de tomar remédio, alergias somem, ela dorme melhor, ela para de ter queimação, dor de coluna, ela viaja mais, ela é mais alegre, ela tem mais saúde. Por que ela conseguiu tudo isso? Porque ela trocou a prioridade. Cuidado quando a prioridade é a ganância. E aqui eu não estou dizendo, que eu não sou louco de dizer uma coisa dessa, que o dinheiro não é importante. Se o dinheiro não traz felicidade, a falta dele também não vai trazer. Nós vivemos do dia que nascemos ao dia que morremos, e entre os dois tudo se paga. Tudo se paga. Eu indo com a minha mãe um dia desse para Curitiba, eu comecei a conversar com ela, falei: mãe, você já notou que tudo é dinheiro? A gente entrou no aeroporto, o aeroporto virou também tipo um shopping, né? Muitas lojas. Claro que não está escrito lá, mas cada loja que você olha, está falando assim: compra, me compra, me compra, me compra, me compra, né? Aí eu olho para um lado é relógio, olho para o outro é bolsa, e é óculos, e é mala, e é leve Minas, e vamos gente, e é baratinho as coisas no aeroporto, fico feliz, está baratinho, né? Minha mãe, tadinha, um dia eu falei com a minha mãe assim: ô mãe, eu vou no banheiro, tadinha da minha mãe, eu vou no banheiro, adianta e já pede o suco da senhora, o sanduíche. O que eu vou pedir, Cristian? A senhora está com muita fome? Não, a gente vai almoçar em São Paulo. Vai, já faz conexão em São Paulo. Come só um lanchinho. Tem aqui, ó, pede um misto e um suco de laranja, só para dar uma forrada. Tá bom. Deixei com ela R$50 e fui no banheiro. Porque eu conheço a minha mãe. Quando eu saí do banheiro, ela estava sentada na mesa, com o suco de laranja, com o misto, mas com um bico desse tamanho assim, ó. Eu falei: pronto, aconteceu alguma coisa. Mas, mãe, o que aconteceu? Eu perdi até a fome. Eu acabei de ser assaltada. Falei: assaltada, mãe? Um copo de suco, com um misto, com uma fatia de presunto e um cheiro de queijo, nem o queijo eu abri, eu vi, R$42. Falei: mãe, é assim mesmo, aeroporto é mais caro mesmo. Então eu fui conversando com ela, que tudo ali é pago, né? Da hora que eu peguei a minha mãe e tal, eu falei: mãe, olha, estou pegando a senhora aqui, eu enchi o carro, eu pus combustível, é dinheiro. A gente vai pagar pedágio, é dinheiro. Eu vou ter que pagar estacionamento para o carro ficar, é dinheiro. Nós vamos voar, essa passagem veio de onde? Dinheiro. Nós vamos ficar hospedados em Curitiba, o hotel, dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro, mas o dinheiro precisa ser um meio e não o fim. Aqui que é o detalhe, aqui que a chave vira.
O dinheiro é importante na vida do ser humano? Sim. E em momento nenhum a Bíblia condena o dinheiro. A todo momento que a Bíblia fala do dinheiro de maneira negativa, ou ele está sendo idolatrado, ou ele está sendo concedido por meio de injustiça. Se o dinheiro não é o seu Deus, e se você não está ganhando dinheiro de maneira ilícita, você pode ser rico para os homens, sem esquecer que a verdadeira riqueza é para Deus, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Há pessoas que têm uma síndrome, e vocês vão lembrar aqui, a síndrome do tio Patinhas. Quem já viu o tio Patinhas aí? Os mais novos acho que não sabem quem é. Tio Patinhas era um desenho que nós gostávamos muito de assistir, e que ele tinha 3 sobrinhos. Era o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, não era isso? E os 3 adoravam ir na casa do tio Patinhas para quê? Para nadar no cofre. Ele tinha um cofre, tipo esse santuário, era tipo um prédio lotado de moeda de ouro. E ele tinha a moeda número 1. Foi a primeira moeda que ele ganhou. Ficava numa cúpula de cristal. E eu não sei como que o tio Patinhas fazia aquilo, mas ele pulava de bico na moeda, ele saía do outro lado, né? Enche uma banheira de moeda e pula de cara para você ver o que vai acontecer, né? Mas ele fazia, saía de um lado, saía do outro, e ainda cuspia a moeda. Blim, 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 blim. E o Zezinho, o Guinho, o Luizinho adorava ficar com o tio, que é, não é, o Patinhas, nadando no dinheiro. Até aí eles brincavam, riam bastante. Quando terminava, o desenho estava no final, eles tinham que sair do cofre. Como que eles saíam do cofre? O tio Patinhas ficava na porta do cofre, pegava os 3 sobrinhos pela pata, colocava eles de cabeça para baixo e sacudia, para ver se eles não estavam levando uma moeda. E de vez em quando alguém tinha uma, ele tirava, jogava no cofre e dava um chute na poupança do sobrinho ainda. Para mostrar o quê? Pergunta para o tio Patinhas: você vai comprar o que com tudo isso aqui? Nada. Você quer, qual que é o seu sonho em ter acumulado tanto? Não, o meu sonho é duplicar isso aqui. Isto é o que Jesus chama de ganância. A pessoa não tem sonho nenhum, ela não quer comprar nada, ela quer o dinheiro pelo dinheiro. E aqui nós temos, né, gente? Vamos ver aonde você se encontra. Nós temos a mente do rico e a mente do pobre, né? Suponhamos que eu tenha R$1.000, eu falo com uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, é mais rica, fala: olha, toma R$1.000. A pessoa vai pegar R$1.000 e vai pensar assim: como que eu vou trabalhar com isso aqui para virar 2? Aí você pega o que você tem cabeça de pobre. Toma R$1.000. O que eu vou comprar? É pela risada, a maioria de nós sabe onde nós estamos, né? O que eu vou comprar? Gente, nós vivemos este mundo, um mundo de compra e venda o tempo inteiro. Mas o problema do Evangelho, aí eu volto no problema do Evangelho, a separação da família, porque o bem maior não é a pessoa, o bem maior é o dinheiro. Dinheiro separa a família. Por dinheiro se mata, por dinheiro se passa a perna. Não estou falando de todos, não, mas convenham comigo, né, meus irmãos? Viver hoje é um pouco complicado, porque nós estamos o tempo todo com medo de que alguém pode me passar a perna. Sim ou não? O tempo todo. Você vai no mecânico, mas será que trocou a peça? Você compra uma coisa pela internet, será que vai chegar? Você vai num lugar que tem algo, mas será que vale quanto ele está pedindo? Aí tem aquela Black Friday, né? Será que o preço caiu? Ou eles aumentaram semana passada e tiraram o aumento para eu comprar o preço que já era? Se o ser humano, a gente não sabe o que faz. E hoje tudo gira em torno do vil metal. É a ganância a todo vapor. E Jesus nos dá o antídoto. Qual é o antídoto para o cristão não se deixar contaminar pela ganância? O desejo de ter e ter. Não vou dizer nome não, mas você acompanhou aí
há pouco tempo, e isso vai se repetindo, a questão de grande corrupção. Pessoas que roubaram 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Aí chega perto de um cara desse, uma mulher dessa, pergunta: ô filho, vem cá, eu vi lá na sua conta, tem 380 milhões de dólares. Me responda, meu chapa, você quer comprar o que com isso? O estado da Califórnia? O que você quer comprar? O que a maioria responde? Não quero comprar nada. A ganância, ela é assim. É o dinheiro pelo dinheiro. Quanto mais, melhor. Aí eu tenho que gastar tempo, saúde e emocional. O emocional fica destruído para multiplicar o que eu já tenho. Aí as pessoas gostam. Eu pus em tal lugar 100, me deu 150. Eu pus para lá, me deu mais 30. E a pessoa gasta um tempo multiplicando dinheiro. E ela não vê que enquanto ela está gastando tempo só com isso, a vida está passando. Jesus é muito simples, ele resolve a questão de uma vez. O que Jesus disse? Para que você não seja uma pessoa gananciosa, pense na morte. É o que diz Santo Afonso Maria de Ligório. Falando em Santo Afonso, só abrir um parênteses aqui, permitam-me compartilhar com vocês uma alegria com você que está em casa. Estava Padre Manzotti esses dias, nós vamos começar mais um programa de rede nacional pelo sistema Evangelizar e plataformas de streaming, que é Santo Afonso Trocados em Miúdo. Então eu vou apresentar o programa, que é meia hora, de temas que Santo Afonso nos deixou, de vários temas de espiritualidade. Ele tem um livro, são 365 meditações. O programa será 2 vezes por semana, então eu tenho aí material para uns 5 anos de programa. E é bom ler a vida de santos e o que os santos nos deixaram. Por que eu estou citando Santo Afonso? Porque ele disse: o verdadeiro cristão, ele medita a morte todos os dias. Aí você pode me dizer: credo, padre, coisa deprimente, coisa triste, coisa funesta, ficar pensando na morte todo dia. Qual é a única certeza que você tem? Qual que é a coisa mais certa da vida? Os nossos avós não falavam isso? Meu vovô falava muito. Idoso: meu neto, a cada dia eu vejo a morte aproximar. É a coisa mais certa da vida, viu? E é uma verdade. Não é para você viver uma vida funesta, mas é para você se preparar. E depois? Refletir sobre a morte nos leva a ter a certeza de que levaremos apenas uma coisa para o reino de Deus: o relacionamento que tivermos com Jesus Cristo. Nós não vamos levar mais nada. Não tenha, meu irmão, síndrome de Faraó. Você sabe, quem já foi no Egito, que aquelas pirâmides, quando você for, pergunte para o guia: o que é uma pirâmide? Eles vão responder todos de maneira unânime: é um túmulo. É um túmulo de um faraó. Nome, que tamanho de pirâmide, para que um túmulo desse tamanho? Leia o que o egípcio entende por morte. Ele acreditava que ele voltaria à vida em um determinado momento, e tudo aquilo que ele tinha, ele precisaria nessa outra vida. Então, ser amigo de Faraó era terrível. Faraó jovens não, mas os que chegavam numa certa idade, ninguém queria servi-los, porque quando o faraó morria, junto com ele ia toda a prataria, todas as vasilhas de ouro. Os melhores soldados eram colocados para morrer com ele dentro da tumba. Algumas mulheres eram colocadas generais, muita comida, muita bebida, que na cabeça deles ele ia precisar disso tudo. E tem gente que vive achando que é um faraó, né? Acha que é um faraó. Porque o meu carro, meu filho, vocês nem desligaram o aparelho, já tem gente cantando pneu no seu carro. A fortuna que eu conquistei durante a vida. Se você soubesse a briga que dá na hora da morte. Tem gente que está no CTI com balão ligado, a família já está nos advogados: vamos dividir aqui, vamos ver quem pega a melhor parte. Então Jesus vai dizer: olha,
um homem que já era rico, ele vai dizer que é um rico, teve uma plantação grandiosa, colheu o que ele não esperava. Ele pensou: meu Deus, é muita coisa, o que eu vou fazer com tanta coisa? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores e vou guardar tudo. E vou dizer para mim mesmo: olha, agora relaxa, come, descansa, bebe, curte. Eu tenho coisa aqui para muitos anos. Presta atenção na leitura. Pegue aí o folheto, por caridade. É porque eu quero que vocês notem aqui a diferença. Nós que acreditamos precisamos notar a diferença. Pegue o versículo 17. Acharam aí? Você de casa acompanhe com atenção. Nós vamos ler juntos, viu? Ele pensava consigo mesmo. Vai lá. O que vou, não tenho. Ele teve uma ideia. Então resolveu. Já sei o que fazer. Vai lá. Vou. Isso. Para quê? Com que mais? Aí ele poderá dizer a ele mesmo. Vai lá. Meu caro. Agora fala alto. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Aproveite. Vamos de novo. Primeiro. Descansa. Segundo. Come. Terceiro. Bebe. Quarto. Aproveite. Quem disse isso? Quem disse isso? O rico, que fez celeiros maiores e estava tudo bem. Continua a leitura. Mas Deus lhe disse. Olha a diferença, gente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito sério para nós que acreditamos em Jesus. Descansa, come, aproveita. Aí Deus olha e fala: louco! Cuidado com isso. Imagina Deus olhando para você e falando assim: louco, louca. Assim é aquele que é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Me desculpe a franqueza, meus irmãos, esse tipo de gente está perdida. Padre, mas eu não acredito em inferno. Meu chapa, o dia que você estiver lá, você vai acreditar. O dia que você estiver, você vai acreditar. Essa foi espontânea. Gente, uma brincadeira à parte. Olha como que termina o evangelho. Louco! Ainda esta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Vamos ler juntos o versículo 21. É para todos nós. É Jesus que disse isso, viu? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eu sei que vocês são inteligentes, eu não preciso explicar isso aqui. Você conhece, viu? Tem muita gente comendo lombo e arrotando couve. E tem muita gente comendo couve. Cuidado, viu? O que vale para você subir ou descer não é o que você tem no bolso, não. É o que você tem no coração. Tem muita gente que tem abundância de bens e verá o Cristo na glória. E tem muita gente que não tem nada. Você sabe onde que vai estar. Entendeu? Então, não é questão de ter ou não ter. É questão se você é ou não uma pessoa gananciosa. Gente, olha para mim, por favor. Não é pecado ter casa própria. Não é pecado ter dinheiro para pagar a faculdade dos seus filhos. Não é pecado ter plano de saúde. Não é pecado ter o carro do seu sonho. Se você trabalha, se você não está passando a perna nos outros, se você não idolatra o dinheiro, qual o mal nisso?
Não há mal nisso. O mal é quando isso ocupa o lugar de Deus. O meu Deus é o dinheiro. A minha segurança são as minhas coisas. É minha posição social, é minha influência. Uma pessoa gananciosa, peguem comigo a primeira leitura, é uma pessoa que acha que o mundo é um caos, porque ela vive um caos. Uma pessoa que se concentra apenas em acumular e só trabalha, ele vai dizer, olha, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência, sucesso, oi gente, isso aqui é errado? Sim ou não? Isso aqui é errado? Um homem que trabalha com inteligência, competência e sucesso, isso é errado? Certíssimo! Seja uma pessoa inteligente, competente e terá sucesso, não tem problema nenhum. Por que virou um problema aqui? Porque o tempo dele foi só para as coisas, o coração dele estava longe de Deus. O dinheiro dele se tornou ídolo e a fé dele estava nos seus bens. Ele veio obrigado a deixar tudo em herança ao outro que nada colaborou. Isso é vaidade, é uma desgraça. O cara está xingando, é desgraça. Que resta ao homem de todo o trabalho e preocupação que desgasta debaixo do sol? Toda a sua vida é um sofrimento, sua ocupação é um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Tem gente que dorme assim, ó. A mulher diz, ó bem, gostei de você estava sonhando rezando o terço, rezando o terço? Você estava assim, ó, não, eu estava contando, 1, 2, 3, nem dormiu, o cara dorme direito, só, o dedo não para. Gente, se você tiver uma vida na ganância, a primeira leitura é o teu retrato. Você trabalha e você tem um saco roto. Na Bíblia que tem essa expressão. O que é um saco roto? É um lugar de colocar moedas furado. Então a pessoa trabalha e põe tudo lá. Só que está tudo indo. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, e só tem dinheiro. Não é riqueza. Riqueza é saúde espiritual. Riqueza é saúde física. Riqueza é ter uma família unida e feliz. Riqueza é ter amigos de verdade. Riqueza é poder andar na rua com a sua cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Riqueza é falar a verdade, ser conhecido como uma pessoa honesta, e que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Riqueza é no final da sua vida, a família não está brigando por herança, mas está ao seu redor, orando para te entregar a Deus, o último ato de amor. Isso é riqueza. Eu já acompanhei algumas pessoas falecendo, e eu nunca vi uma pessoa morrendo e perguntando assim, eu acho que eu estou morrendo. Tô, doutor, você está? Traz o meu cartão de crédito, deixa eu mudar a senha. Eu estou morrendo, doutor? Quanto que rendeu a minha empresa hoje? Onde que está meu carro? Hora que a pessoa está falecendo, ela chama filhos, ela chama esposa, chama marido. Eu quero aqui meus melhores amigos. Por que ela esperou falecer para dar valor àquilo que ela desdenhou a vida toda e não tinha tempo para passear? Não tem tempo de visitar um amigo, não tem tempo de fazer umas férias com a família, porque eu tenho que trabalhar. Padre, porque se eu não trabalhar, tudo para. Eu sou insubstituível. Vá no cemitério e olhe lá o tanto de gente insubstituível. O lugar mais rico do planeta Terra não são as minas de ouro de Minas, nem do sultão, nem as coroas da Irlanda, ou muito menos os palácios ingleses. São os nossos cemitérios. Ali estão abraços que não foram dados, canções que não foram cantadas, poemas que não foram escritos, sonhos que não foram realizados, porque o tempo era pouco para trabalhar e juntar dinheiro. A verdade é essa. E agora estão lá, como dizia o meu avô, comendo capim pela raiz, e aquele que não trabalhou e que não ajudou é que faz a festa. Porque desculpa gente, mas a verdade é essa, viu? Pessoa gananciosa
é igual porco gordo. A festa é depois que morre. Eu conheço uma família em Cajuru assim, estou falando nome não, mas tinha a mulher pobrezinha, um vestidinho de chita, o chinelinho surrado, os cabelinhos amarrados assim, os menininhos catarrento. Padre Francisco falava comigo, eu trabalhei lá com o Padre Francisco, né? Padre Cristian, se o senhor soubesse o dinheiro que o marido dela tem, você não sabe. Falei, que dinheiro? Você não conhece a cabeça do povo, não. Ela não trabalha, os filhos são pequenos, vivem nessa condição. No ano seguinte, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele estava tonto, ninguém sabe, eu sei que o trem o atropelou naquelas comunidades rurais ali de Cajuru, ele ficou no hospital e o cara faleceu. Claro, o caixão foi fechado, o Padre Francisco que foi, teve a missa de 7º dia, né? Pronto, a família morava na zona rural de Cajuru. Papai, aquela que eles não pediram não, mas o menino falou, me dê papai, me dê. Não demorou vários meses, ela já chegou no centro de Cajuru com um golzinho. Os meninos de tênis, roupinha, foram para a escola particular, reformou a casa toda, dividiu a fazenda, começou a fazer curso de manicure, que o sonho dela era trabalhar num salãozinho lá no centro, mas mudou toda a família. Então, aí na missa, o menino escovadinho, ela muito bonita, pintura, nunca usou pintura, estava com os vestidinhos assim, começou a fazer pilates, ela nem sabia o que era. Ela falou, não, vamos fazer pilates, a senhora tem dinheiro, o marido deixou e ela está lá fazendo pilates. O corpo entrou, entendeu? E aí o Padre Francisco falou assim, Padre Cristian, bem falava o nosso avô, a pessoa avarenta é igual leitão gordo, viu? A festa da família é só depois que morre. Gente, imagina o arrependimento desse cara. Podia ter passeado com a mulher, curtido os filhos, dando uma vida confortável, não, mas era uma ganância. Ganância! É isso que o Senhor está falando. Não esqueça daquilo que é essencial. Agora eu termino fazendo um paralelo entre o evangelho de hoje e o evangelho de Marta e Maria, que esses dois só estão no evangelho lucano. Ele não tem paralelo nem nos sinóticos, nem em João. Vamos para o homem da parábola. Louco! Hoje eu vou pedir a sua vida. Para quem ficará tudo? Maria escolheu a melhor parte. Esta não lhe será tirada. Meus irmãos, qual é o nosso tesouro? Qual é o nosso maior tesouro? O tesouro escondido, a pedra preciosa. Quem encontra, vende tudo o que tem para comprar aquilo. Jesus Cristo. O seu relacionamento com Jesus Cristo define para onde você vai depois da sua morte. Se você não gosta de ouvir, ouça, você vai morrer, eu vou morrer e a nossa hora vai chegar. Não é para já. Mas ninguém fica para semente. O ser que tem a melhor memória do mundo é a morte. Ela nunca esqueceu de ninguém. Você nunca viu ninguém andando. E quantos anos você tem? 650. Mas você não morreu não? Não, a morte esqueceu de mim. Você não vai encontrar. Ela não esquece. Meu filho, se ela não esqueceu de ninguém, ela vai esquecer de você. Então, enquanto estamos aqui, pode ser engraçadinho hoje, né? Enquanto estamos aqui, vocês estão rindo de quê? O que eu falei de engraçado agora? O que foi? Ah, tá, a pessoa com 650 anos, essa parecer você corre, viu? Porque não existe isso não. Opa, um zumbi, não é? Relacionamento com Jesus Cristo. Repita comigo. Relacionamento com Jesus Cristo. Isso não lhe será tirado, pois é a melhor parte. Olha, se você ama alguém, eu sei que você ama muita gente, amém? Ou não ama? Amém. Se você quiser essa pessoa com você para sempre, mande ela ter relacionamento com Jesus Cristo, para que nós nos encontremos no céu. É claro que o amor não vai ser marital, nem filial. O amor entre nós será o mesmo, o amor de Deus. Mas eu quero te encontrar no céu. Eu quero encontrar com a minha mãe no céu.
Eu quero encontrar com meus amigos no céu. Eu não quero que o meu céu seja um inferno. E quando é que o nosso céu pode virar um inferno? Você chega no céu e a sua família não consegue chegar. Você chega no céu, seus melhores amigos não conseguiram chegar. Então diga para esse povo todo: cuide do essencial, cuide da sua alma, busque uma vida de conversão, busque uma vida de oração, busque uma vida de leitura da palavra de Deus. Podendo ajudar alguém, ajude. Podendo visitar um doente, visite. Podendo dar um copo d'água por causa de Jesus, dê. Porque a palavra diz: um copo de água que você der em meu nome não ficará sem recompensa. E vai juntando tesouro no céu, vai juntando tesouro no céu. E aqui a sua mão direita fizer que a sua esquerda não saiba. Seja uma pessoa altamente caridosa, mas que ninguém saiba, só Deus que te vê no escondido. E Deus que te vê, Ele vai te recompensar. E Ele vai dizer: Padre Christian, Teia, João, Patrícia, Teodoro, Rodrigo, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Ao contrário da outra turma, né? Louco! Para quem ficará tudo que você acumulou? Você é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Coitado de você. Amém? É isso que a liturgia de hoje nos traz para a nossa reflexão. Sei que todos nós trabalhamos, sei que a vida não é fácil. Eu sei que tem muita gente vendendo almoço para pagar a janta. Depois dessa pandemia, nós perdemos muito, perdemos pessoas perderam o emprego, pessoas não sabem como que será. Deus vai providenciar se você tiver relacionamento profundo com Ele. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque o seu reino, busque a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus quer que tenhamos uma vida, e vida plena, mas não podemos trocar o certo pelo duvidoso. O certo é Jesus, o duvidoso são os bens materiais, é o dinheiro, que é excelente servo, mas um péssimo patrão. Que esse domingo nos ajude a ter uma semana mais abençoada, uma semana mais feliz, lidando com os nossos bens materiais e com o nosso dinheiro de maneira diferente, sabendo que tudo isso é meu, e eu não sou deles, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, e tudo isso que eu uso é meu, entre aspas, como diz Santo Afonso, emprestado. Tudo que nós temos é um empréstimo, entrou na nossa vida, e quando nós sairmos, tudo isso ficará. Que o Senhor nos ajude a ter um coração aberto a Deus, aberto aos irmãos, e que Ele afaste de nós a tão nefasta ganância, que pode esta sim, além de roubar o nosso amor para com as pessoas, acabará roubando a oportunidade de estarmos no céu. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que terminou de ouvir esta pregação, coloque aí nos comentários o que mais tocou o seu coração, o que você vai tirar de concreto para a sua vida. Deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito a favoritar este vídeo para outras pessoas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E você que está comigo ao vivo agora, escreva aí no chat: o meu tesouro é Jesus. Vamos ver quem vai lotar isso aí com aquilo que é a nossa garantia de vida eterna. O nosso tesouro é Jesus, e a Ele a nossa vida, o nosso coração e as nossas melhores escolhas. Que assim seja. Amém.